A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. O nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Meu amado, minha amada, louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Você que se inscreveu agora, meu muito obrigada, seja muito, muito bem-vindo. O nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Glória a Deus, meu muito obrigada a cada um de vocês que faz a obra do Senhor juntamente comigo, sim. Porque eu estou aqui pregando a palavra, você daí compartilhando, deixando o seu like, deixando seus comentários. E quando vocês fazem essas obras, né, o YouTube entende que esse canal tem um conteúdo bom e passa para frente. Assim, estamos todos juntos, eu, vocês, o YouTube, todo mundo trabalhando na evangelização para a glória do Senhor nosso Deus. O nosso Deus é bom. Muito obrigada, meu amado, minha amada. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. Venha também se unir a nós e permanecermos para que nós juntos possamos permanecer no caminho do Senhor e todos fazendo o ID do nosso Deus. A palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 29, que diz assim: E aconteceu que, destruindo Deus as cidades das campinas, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade em que Ló habitava. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus. Meu amado, minha amada, receba a vitória da parte do Senhor. E saiba que o Senhor também está guardando os seus por conta das suas orações, por conta da sua amizade com Ele, né? Glória a Deus. Assim como Abraão era amigo de Deus e Deus livrou Ló e a sua família por conta dessa amizade, o Senhor também está livrando os seus por conta da amizade que Ele tem com você, por conta das suas orações. Sim, o inimigo às vezes vem para destruir, mas tem uma oração ali pedindo: Senhor, guarda meu filho, Senhor, guarda meu marido, Senhor, guarda a minha casa, e o Senhor está ali honrando nesta noite em nome de Cristo Jesus. Então receba livramento da parte do Senhor e saiba que o Senhor é com você por onde você andar. O Senhor está também guardando a sua casa. Glória a Deus. Palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus para nós nesta noite. A palavra de Deus nos diz que o Senhor avisa a Abraão, né, acerca da destruição de Sodoma e Gomorra. Sim, aquela cidade, uma cidade pecaminosa, e a palavra de Deus nos diz que aquele povo pecava tanto que Deus já não estava mais suportando, e Deus avisa Abraão, né? A palavra de Deus nos diz que ele não iria encobrir, né? O Senhor diz: encobriria eu alguma coisa a Abraão, o meu amigo. Então, veja que o Senhor nosso Deus assim também age nas nossas vidas. Quando algo está para acontecer, muitas vezes, se nós estivermos ligados, o Senhor vai estar falando, vai estar nos direcionando para que nós venhamos nos posicionar para esperar aquilo que Ele está assim anunciando. Glória a Deus. Esse é um Deus maravilhoso que nós servimos. Um Deus que fala conosco, um Deus que cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. E a palavra do Senhor nos diz que Abraão intercedeu pelo aquele povo. Sim, intercedeu. Senhor, se tiver 50 justos, né? A palavra de Deus nos diz: o Senhor destruirá a cidade por amor dos 50 justos. O Senhor disse que não destruiria aquela cidade por amor daqueles 50 justos. Aí Abraão se atreve até falando de 40, de 30, de 20, de 10, mas não tinha, meu amado, né? Porque Abraão vai ali intercedendo, mas não tinha essa quantidade de pessoas. Então, veja como aquela cidade estava corrompida. E ali Abraão fica olhando, né? Agora, depois de tudo, né, o Senhor falar, ele intercedera, mas não tinha como o Senhor livrar, porque não tinha aqueles 10 justos. Mas o nosso Deus é um Deus compassivo, o nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus eterno, um Deus justo, né? O Senhor envia anjos à casa de Ló, sim, envia anjos à casa de Ló, para quê? Para que Ló venha sair daquela cidade. E o anjo fala para Ló: chama seus genros, tira tudo que você tiver aqui nessa cidade. E a palavra de Deus nos diz que Ló vai falar com os genros deles, os genros de Ló fazem zombar de Ló, né? Então, veja que muitas vezes hoje a gente prega a palavra da salvação, às vezes nós pregamos o arrebatamento, que Jesus vai voltar, e muitas pessoas não acreditam nisso e zombam da gente, mas não pare de pregar, não pare de falar de Deus, né? O nosso Deus é poderoso, o nosso dever é pregar a palavra, e o Espírito Santo dará o crescimento. Glória a Deus. E ali a palavra de Deus nos diz que quando é pela manhã, os anjos vendo que Ló e a família de Ló se demoravam, olha que amor do Senhor para conosco, sim. Eles vendo que Ló e a família se demoravam a sair daquela cidade, eles pegam pelas mãos Ló, as filhas de Ló, a mulher de Ló, e sai
com eles daquela cidade. Veja, meu amado, a misericórdia, o amor de Deus para com o ser humano. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é tremendo. Deus tem pressa em lhe tirar desse lugar que você se encontra. Deus tem pressa em ter você na presença dele, fazendo a vontade dele. Glória a Deus. Não fique onde você está, mas fique de acordo à vontade do Senhor. Se você tiver que mudar, mude. Se você tiver que agir de uma determinada forma, haja. O importante é que você faça a vontade do Senhor, porque Deus tem pressa nesse negócio, glória a Deus. Porque Deus não quer que nenhuma alma se perca. Então, através de você, muitas vidas se achegarão a Deus, glória a Deus. E você também, né, que ainda não tem assim um compromisso com Cristo, o Senhor tem pressa também que você venha fazer esse compromisso, porque o Senhor também não quer lhe perder, glória a Deus, porque nós que já temos esse compromisso, o Senhor tem pressa em nos usar para que outras pessoas também sejam salvas, né? Porque Deus quer que nós permanecemos e alcançamos a outros com sua palavra, como eu falar agora há pouco. Nós não temos a missão de convencer o homem do pecado, do juízo e da morte. Não, essa é a missão do Espírito Santo. Mas nós temos a missão de pregar a palavra de Deus, de fazer o ID do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Os anjos pegam ali na mão de Ló e da mulher de Ló e das filhas. E a palavra de Deus nos diz que ele diz, olha, escapa-te pela tua vida, glória a Deus, e não olhe para trás. Então, meu amado, minha amada, siga a direção que o Senhor tem lhe mostrado e não olhe para trás. O Senhor Jesus disse que nós devemos olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Não olhe nem para um lado nem para o outro, não, mas siga olhando para o Senhor Jesus. Lembra na passagem que Pedro está andando sobre as águas, quando ele tira os olhos de Jesus e vai olhar para os ventos que está vindo, que está ali assoprando, aquela tempestade que está assoprando no mar, ele afunda, mas ele pede, Senhor, socorre-me. E o Senhor socorre ele novamente, né? Nem socorre, ele diz, Senhor, salva-me, porque só o Senhor pode salvar, glória a Deus. E o Senhor coloca ele sobre as águas novamente e anda. Então, não olhe para os ventos, não olhe para a tempestade, nem para a direita, nem para a esquerda. Continue olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, glória a Deus. Os anjos desse conselho a Ló e toda a sua família. Olha para a frente, né? Não olhe para trás. Ele fala, não olhe para trás. Escapa tu pela tua vida. Você prega, você chama as pessoas, mas você também deve cuidar de você, para que você não venha querer voltar para trás. Siga olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. E assim, a palavra de Deus nos diz que quando eles estão seguindo ali juntamente com o anjo, a mulher de Ló se torna em uma estátua de sal, porque ela vira para trás, né? Então, uma coisa que muitos pregadores falam, uma verdade que a gente entende é que Sodoma e Gomorra ainda estava dentro daquela mulher, ela estava saindo de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra ainda não tinha saído dela. Então, meu amado, minha amada, venhamos pedir a Deus cada dia a libertação, para que nós não venhamos nunca mais voltar para o Egito. Assim como José, quando ali, antes de morrer, quando estava conversando com seus irmãos, com suas famílias, eles falaram para levar os ossos dele, né? Quando o Senhor assim os levasse para a terra prometida, para não deixar os ossos dele no Egito. Então, que nós não possamos deixar nada no Egito, mas que nós possamos sair cada dia mais do Egito, ou seja, que nós possamos cada dia mais ter uma vida transformada por Deus, uma vida modificada pela palavra do Senhor, fazendo aquilo que Ele tem nos ordenado, glória a Deus, nascendo um novo homem cada dia para a glória do Senhor nosso Deus. E ali a palavra de Deus nos diz que Ló e suas filhas conseguiram escapar daquela destruição, né? Glória a Deus. Aí nós chegamos naquela palavra onde a palavra de Deus nos diz que Deus livrou Ló, né? Do meio daquela destruição, porque ele lembrou do seu amigo Abraão. Então, glória a Deus. Deus está lembrando das suas orações. Os seus não vão perecer. Os seus negócios não vão terminar, não, mas Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para a sua casa, em nome de Cristo Jesus, porque todas as suas orações, meu amado e minha amada, todas as suas orações são ouvidas diante de Deus. Então, creia no livramento, creia na bênção do Senhor sobre você e sobre os seus. Amém? Glória a Deus, o nosso Deus é maravilhoso. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor para com cada um de nós. Pai, ajuda-nos a te servirmos cada vez melhor. Dá-nos uma noite de paz, de tranquilidade, na tua presença. Um ótimo final de semana para cada um dos teus filhos. Abençoa, ó Deus, e venha se realizando o desejo do coração de cada um, para a glória do teu nome. Meus amados, um forte abraço, uma boa noite, que Deus continue abençoando grandemente a todos. Fique na paz do Senhor.